porque a comunidade de Corinto se acostumou, por causa da cidade, quando nós já falamos a esse respeito, por causa da cidade de Corinto, eles se acostumaram com o mau cheiro do pecado, e eles não expulsaram, não tiveram atitude nenhuma em relação àquele irmão faltoso, e ele o fez publicamente, era conhecimento de todos. Por isso que Paulo não seguiu esta ordem que eu falei em Mateus capítulo 18, ele já foi diretamente, abertamente, claramente, para dizer, vocês têm que fazer alguma coisa. Essa pessoa, como eu falei agora acerca das redes sociais hoje, ela publicou, irmão. Ela publicou no Facebook dele. Ele lá, com a mãe com a esposa do pai dele. Ele estava tirando selfie, se gabando. Imagina que condição é essa? Que coisa terrível. Ele tirou selfie, ele botou no Facebook, ele botou no Instagram, ele botou lá no YouTube, ele fez um vídeo, botou lá no YouTube, ele criou um canal para isso, irmão. Aí, nesta condição, Paulo tinha que falar de forma o quê? Aberta. Ele tinha que falar de forma clara. Ele não podia usar meias palavras, porque um povo sem disciplina, um povo se corrompe. O povo desaba, a imagem de Deus é arruinada, é rebaixada. Então tem que haver disciplina. E a disciplina é porque nós somos maus, porque Deus é mau? Não, é porque nós amamos. O pai só disciplina, ou a mãe só disciplina a sua filha porque ele a ama. E ela precisa fazer isso, por amor a essa criança, por amor a esse adolescente. Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, boa noite. Aleluia. Queria convidar você para ficar de pé mais uma vez, aqueles que puderem, tiverem condições, para que nós pudéssemos fazer uma oração, mais uma oração, para que Deus nos abençoe. Querido Deus, obrigado por mais uma noite que o Senhor nos proporciona na Tua presença, na presença da Tua Santa Igreja. Pedimos que de fato o Teu Espírito Santo tenha total liberdade esta noite, para poder falar ao nosso coração, para poder nos consolar, poder nos fortificar e poder nos animar na fé. Nós não queremos desanimar pelo caminho, mas queremos seguir adiante, sendo fortalecidos na força do Teu poder. Ajuda cada um de nós essa noite, ajuda aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por dificuldades, sustenta cada um deles em Teu Espírito, os mantenha firmes, Senhor, nos mantenha constantes, glorificando o Teu santo e precioso nome. Esta, Senhor, é a nossa oração nessa noite. Receba cada um de nós, receba esta congregação. Abre mais uma vez o nosso entendimento, para que possamos compreender, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor está nos falando nesses últimos dias. Abra o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e aleluia e glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos continuar dando continuidade ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uma carta muito especial que tem falado muito conosco nesses últimos dias. Oramos para que de fato Deus possa estar nos dando entendimento daquilo que Ele quer falar a cada um de nós, falar conosco, falar com a nossa família, falar com a igreja que está nessa cidade. Nós estamos vendo... Antônio, muito obrigado. Deus te abençoe. Ele deu um galardão de profeta. Eu espero em breve você me substituir aqui na frente. Os irmãos já não me aguentam mais. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, eu queria, antes de a gente entrar na mensagem de hoje, que é essa que está aí, aqui na nossa projeção, da semana 4, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Eu queria falar um pouco do que nós já vimos na semana passada, acerca da disciplina na igreja, a sua importância e por que ela é necessária, porque ela se faz necessária na igreja. Esse assunto da disciplina, ela não é um assunto novo. Nós vemos isso ocorrer desde o Antigo Testamento, desde a formação
da nação de Israel, Deus ele regulou a conduta e a obra daquele povo baseado em leis. Deus, quando ajuntou aquele povo depois de Abraão, ele deu leis para aquele povo, deu regulamentos para aquele povo, para que eles pudessem andar segundo aquilo que Deus era. Então, essa disciplina era exatamente para poder manter ajustado o povo que pertencia agora a Deus, eles andassem de conformidade àquilo que Deus havia estabelecido. Deus não nos chamou para andarmos de qualquer maneira. Vocês concordam com isso? Vocês dão um joinha para isso? Deus não nos chamou para andar de qualquer maneira, e nem andar de acordo com o nosso próprio coração. Deus, ele nos deu leis, regulamentos, ordenanças, preceitos, para que nós pudéssemos andar e poder manifestar aquilo que ele é nessa terra. Tá bom? Então, vou falar um pouquinho da importância que a disciplina tem na igreja, um pouquinho baseado no que nós vimos na semana passada, para que a gente possa estar mais claro acerca da importância desse assunto. Esse assunto, quando ele não é exercido de uma forma apropriada, traz sérios prejuízos para a igreja de Deus, como nós vimos que estava acontecendo na igreja em Corinto. E eu creio que também está acontecendo nos nossos dias também. Não somente a igreja em Corinto, mas nós também aqui sofremos no século 21, exatamente com a falta de uma disciplina clara. A disciplina nada mais é do que uma correção da conduta do povo, daqueles que pertencem a Deus. Então a disciplina não é algo novo, é uma coisa que Deus estabeleceu especialmente no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros, nos 4 primeiros livros na verdade, começando com Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são os livros que regulavam a conduta, regulavam a obra daquele povo, o viver daquele povo, a adoração daquele povo em relação a Deus e em relação uns aos outros. Eles não deveriam serem regulados baseado nas nações que estavam em volta deles. Eles tinham um regulamento diferenciado, eles tinham uma maneira diferenciada de poderem conviver uns com os outros e se relacionar a Deus. Por isso que Deus deu todas aquelas leis e preceitos nesses 4 primeiros livros que nós estamos vendo com a formação do povo de Israel no Antigo Testamento. E eu vou citar para vocês algumas coisas que eram tratadas, que eram motivo de disciplina. E a disciplina aqui no Antigo Testamento, ele sempre era aplicado à pena capital. Ou seja, o que é isso? Era aplicado à sentença de morte. Em algum desses casos que eu vou mencionar para vocês aqui, sempre a sentença era morte. De tão sério que era fazer parte do povo de Israel. A seriedade de fazer parte de um povo chamado um povo de Deus, há uma implicação muito séria para aqueles que fazem parte deste povo. Então, tratar com essas questões que eu vou mencionar para vocês, era poder manter o povo puro, um povo diferente, um povo que pudesse honrar o caráter de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Se nós não entendermos por que nós necessitamos de disciplina na comunidade cristã, que eu vou falar dela daqui a pouquinho também, para que a gente possa ter um convívio harmonioso, um convívio de paz, um convívio onde de fato a presença de Deus se faça presente, onde você perceba de fato, tenha consciência de que Deus está no nosso meio. Porque já disse o autor aos Hebreus, se não há disciplina, então você não é filho, você é um bastardo. Eu creio que todos nós que estamos aqui essa noite, que confessamos o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E uma vez que nos tornamos filhos de Deus, nós estamos agora sujeitos à autoridade e à disciplina de Deus. Amém? Então, qual era os desvios de conduta da nação de Israel que eram aplicados àquela sentença, que era a sentença de morte? A primeira delas que eu quero mencionar para você, se você quiser anotar, para que você tenha ciência, era a adoração a outros deuses, a idolatria. A idolatria, ela estava sujeita à pena de morte.
Deus, ele não admitia que o seu povo, aqueles que foram escolhidos por ele, que foram chamados por ele, tivesse em seu meio qualquer outra coisa ou pessoa ou objeto acima ou similar a ele. Ele não permitia isso. Tanto que os 10 mandamentos, os primeiros 2 mandamentos, eles falam enfaticamente que nós não devemos ter outros deuses além do nosso Deus. Então, adorar outros deuses ou ter outros deuses, comparado acima de Deus, aquilo que você dá mais importância do que Deus, era punível de morte. De acordo com Deuteronômio 17, versículo 17. Um outro item que era punível de morte também, era aqueles que davam falso testemunho, ou seja, aquele que era mentiroso, que distorcia a verdade por algum motivo, por alguma razão. Ele tirava aquilo que era direito de um para dar para aquele que não tinha direito. Então ele dava um falso testemunho. Então essas falsas testemunhas também era punível de morte. Então, o primeiro caso é a adoração a falsos deuses. O segundo caso é falsa testemunho. Em outras palavras, aquele que distorce a verdade, que não dá a quem de direito. Deuteronômio 19, 19. E um outro fator também que era punível de morte, e esse, nós vamos falar dele um pouco mais na carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 6, era o sexo antes do casamento. Isso era algo no Antigo Testamento punível com a morte. Não se admitia que uma virgem se entregasse a um homem que não fosse o seu marido. Então, fazer parte do povo de Israel não era brincadeira. De acordo com o Deuteronômio 22, se fossem pegos, esses eram punidos de morte. Eram levados para a porta da cidade e ali, inclusive, a família dos dois eram levados para lá e todos pegavam em pedras e atiravam em direção ao casal fornicário e ali eles recebiam a sua punição. E, por último, falei do sexo antes do casamento. Agora eu vou falar daqueles que cometem o adultério. Esse também era um pecado que era punível de morte. Ele era disciplinado com a eliminação do meio do seu povo. Deus tem um propósito por fazer isso, meus irmãos. Não pense, como alguns pensam, que Deus é cruel, que Deus exagera nas coisas. Nós, porque estamos mal acostumados hoje em dia. Mas lá eles levavam as coisas a sério. Então, o sexo antes do casamento era punível com morte, e o sexo, para aqueles que eram casados fora do casamento, também era punível de morte. Então, esses são 4 itens que eram possível não, ia acontecer, você receber a pena capital, que era a morte. A disciplina no meio do povo era exatamente para poder manter a pureza daquele povo, em conduta e obra. Vocês anotaram? Deuteronômio 22, 22, acerca do adultério. Jesus pulou um pouquinho para o Novo Testamento. Essa eliminação no Antigo Testamento, ela de fato, ela era via da morte. Era eliminar mesmo, era extirpar o mal do meio do povo. No Novo Testamento, Jesus ele age não de forma mais branda, mas o princípio regulador é o mesmo. Ele está dizendo, lá em Mateus capítulo 18, que aquele que não segue, que não obedece, que não se inclina à ordem dada por ele, esse também deveria ser considerado como gentil e publicano. Ou seja, em outras palavras, ele tinha que ser excomungado do meio da igreja. Isso é algo realmente muito sério. E ele faz essa abordagem, aqui eu quero que você abra comigo aí em Mateus 18, do versículo 15. Eu estou falando, não esqueça que nós estamos nos referindo um pouco da lição da semana passada, a importância da disciplina no meio da igreja. Não é algo simples, não é algo agradável,
Mas é algo necessário. É algo necessário. Abriram Mateus 18, a partir do versículo 15 e versículo 17. Então Jesus ele estabelece alguns critérios para se excomungar alguém do meio do convívio, e Paulo também tem que seus critérios, nós vamos falar desse daqui a pouquinho. Mas eu quero falar um pouco acerca do que Jesus falou, do versículo 15 até o versículo 17, diz o seguinte, de Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, preste bem atenção, se o teu irmão, ou seja, a comunidade de crentes, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Esse é um item. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Versículo 17. E se ele não os atender, ou seja, não atender esse pequeno grupo de discipulados, se ele não dá ouvidos a esse grupo, não deu ouvidos a você, você chamou mais 2 ou 3 pessoas, mesmo assim ele não deu ouvido, então a partir desse momento, você vai então dizer à igreja. Ou seja, você vai tornar aquela ofensa pública, tá bom? Então ele estabeleceu aqui uma confrontação particular entre o ofendido e o ofensor. Ou seja, essa circunstância, esse desconforto entre você e um determinado irmão, ele não deve ser um motivo de fofoca. Ele não deve ser razão para se abrir isso para todas as pessoas que você encontrar na sua frente. E dizer, olha, eu tenho um problema com o Roberto. Você não conhece aquele camarada. Ele fez isso. Aí depois chega para outra pessoa, e cada vez que você vai falar para uma pessoa, você vai aumentando cada vez mais aquela ofensa, não é assim? Porque quanto mais se fala, mais se aumenta a ofensa. Então, Jesus está dizendo, confronte você e a pessoa, particularmente. Se essa pessoa ele atendeu a esse clamor, então você ganhou ao seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém precisa ficar sabendo. Vocês resolveram a situação entre si. Maravilhoso. Espero que é assim que sejam as coisas para serem resolvidas. Que fique ali, em particular. Porque a ofensa foi em particular. Foi você que se ofendeu. Então você tem que tratar diretamente com o ofensor. Amém? Amém? Correto. Segundo caso é a confrontação dos pequenos grupos. Os pequenos grupos, quando eles se reúnem, eles também não têm só um objetivo, meus irmãos, somente de comerem, de saírem juntos, não. Ele tem um fator, se vê alguém do pequeno grupo se desviando de alguma maneira, tomando um outro caminho, tendo outro comportamento, o grupo em si, ele tem que tomar uma atitude. Ele precisa ajudar esse irmão ou essa irmã a voltar novamente para a linha. Não pode deixar ele andando solto, esperando que a coisa desabe para depois você tomar uma providência. Não, o pequeno grupo tem o objetivo também de nos ajudar, de poder nos trazer alinhados novamente para o nosso caminho. Por isso que o pequeno grupo é importantíssimo. Se você ainda não está em nenhum, eu encorajo você a poder participar de um. Se você não sabe em que você participar, por favor, procure o irmão Natal e o Ricardo, que eles vão incluir você no pequeno grupo. Ele é importante demais. E o terceiro e último ponto que Jesus elabora aqui para a gente é a confrontação congregacional ou comunitária. Depois de todo esse processo, ele abre para a congregação. Ou seja, agora a congregação, de modo geral, vai aplicar a disciplina no irmão faltoso. Porque ele não ouviu o irmão ofendido. Não ouviu mais as 2 ou 3 testemunhas do pequeno grupo. E aí ele está resistente, está endurecido. Ele diz que não vai mudar porque ele não fez nada demais. Então aquele irmão faltoso ele deve ser considerado como um gentil e publicano. É fácil ou é difícil isso? É muito difícil. A disciplina é uma das coisas mais difíceis de se aplicar na igreja. É uma das coisas que confronta tanto a liderança quanto os irmãos que estão sentados aí. Porque a disciplina é aplicada não somente pela liderança, mas é aplicada pela congregação. A congregação inteira, ela compreende o que está acontecendo, ela sabe o que está acontecendo, então ela, pela direção da palavra de Deus, ela aplica essa disciplina no irmão. E qual o objetivo da aplicação dessa disciplina no primeiro momento? Toda disciplina, ela tem um propósito, toda ela. É trazer o irmão faltoso
ou a irmã faltosa ao arrependimento. Por exemplo, se o seu filho constantemente erra, constantemente você o corrige, fala para ele, não faça mais isso, não faça mais aquilo, mas ele continua fazendo insistentemente e você não faz mais nada, você simplesmente faz de conta que não está acontecendo nada. O que essa criança está recebendo como mensagem? Que aquele comportamento devastador, destruidor, é o comportamento correto. E ele vai agir assim em todos os lugares, porque ele não teve uma disciplina, ele não teve uma correção. Então a disciplina, ela tem como seu fundamento principal o amor. Sempre quando a disciplina for aplicada, ela deve ser aplicada em amor. Por mais que doa num pai corrigir o seu filho, tem que ser corrigido. Você já viu o pai que às vezes vai corrigir o filho e chora junto com o filho? Alguém já viu isso? Tem pai que vai corrigir o filho e chora junto com o filho. Porque é difícil, não é nada fácil. Mas é necessário. Então a disciplina, ela faz parte da convivência comunitária. Sem esta, nós vamos virar literalmente um caos moral, sem limites. E era o que estava acontecendo na igreja em Corinto. Então Paulo foi lá para dizer para vocês, olha, vocês estão muito ensoberbecidos, vocês não estão sabendo o que está acontecendo, ou não é que não estão sabendo, vocês sabem, mas vocês não estão tomando as devidas providências. E aí Paulo ele usa um critério diferente do que o Senhor Jesus encontrou aqui. Você agora vai lá para a sua Bíblia, na sua Bíblia aí, vamos lá para Coríntios capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ser bem breve, meus irmãos, bem didático, para que a gente possa aprender algumas lições hoje. Senhor Jesus. Paulo aqui, ele não segue aquela conduta que Jesus tomou. Ele não fala para os presbíteros procurarem o irmão faltoso lá em particular. Ele não fala para que aquele pequeno grupo procure aquele irmão faltoso em particular. Não, Paulo não faz isso. E por que você acha que Paulo não faz isso no capítulo 5? Por que Paulo não seguiu a mesma orientação de Jesus? O que é que vocês acham? É interessante isso. Porque Paulo aqui, ele abertamente, declaradamente, ele simplesmente abre o verbo. Ele diz lá, olha, eu estou escutando coisas no meio de vocês que nem entre os gentios se ouve. Até os gentios, aqueles que não pertencem a Cristo, eles condenam essa atitude. E vocês não estão fazendo absolutamente nada. Por que Paulo agiu dessa forma? Fator único. Você lembra lá em Mateus 18, que Jesus fala, se o seu irmão pecar contra ti, ele falou, vai você e ele só. Então essa situação foi uma situação privada, particular. Não foi uma situação pública, não foi conhecimento de todo mundo. Já na condição aqui da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a condição aqui era pública, era de conhecimento de todo mundo. Sabe, hoje nós não usamos muitas redes sociais para poder publicar tudo, não é? Se nós compramos uma roupa nova, nós publicamos. Se nós vamos a um determinado lugar, nós publicamos. Se nós estamos comendo um determinado prato de comida, nós também publicamos. Se nós vamos para onde? Viajar, nós também publicamos. Ou seja, nós colocamos toda a nossa vida pública. E aí, esse crente aqui, esse crente faltoso, ele não se preocupou com a comunidade de fé. E os irmãos lá de Corinto, eles já estavam tão acostumados com o mau cheiro do pecado, que eles não sentiam mais nada, então eles se acostumaram. É como você ir a uma tratamento de esgoto, a uma estação de tratamento de esgoto. Quando você chega inicialmente, no primeiro momento, você sente aquela ojeriza, né? Aquela coisa, nossa, que coisa terrível. Como é que as pessoas conseguem trabalhar num lugar como esse? E você não consegue, você quer ir embora o mais rápido possível. Mas quando você vai lá 1, 2, 3, na quarto momento que você for lá, aquele mau cheiro simplesmente desaparece. Aí você vai estar fazendo as suas refeições lá, comendo um hambúrguer lá, bebendo água lá, com aquele mau cheiro todo, você já não sente mais nada.
Porque a comunidade de Corinto se acostumou, por causa da cidade, quando nós já falamos a esse respeito, por causa da cidade de Corinto, eles se acostumaram com o mau cheiro do pecado. E eles não expulsaram, não tiveram atitude nenhuma em relação àquele irmão faltoso. E ele o fez publicamente, era conhecimento de todos. Por isso que Paulo não seguiu esta ordem que eu falei em Mateus capítulo 18. Ele já foi diretamente, abertamente, claramente para dizer, vocês têm que fazer alguma coisa. Essa pessoa, como eu falei agora acerca das redes sociais hoje, ela publicou, irmão. Ela publicou no Facebook dele. Ele lá, com a mãe com a esposa do pai dele. Ele estava tirando selfie, se gabando. Imagina que condição é essa? Que coisa terrível. Ele tirou selfie, ele botou no Facebook, ele botou no Instagram, ele botou lá no YouTube, ele fez um vídeo, botou lá no YouTube, ele criou um canal para isso, irmão. Aí, nesta condição, Paulo tinha que falar de forma o quê? Aberta. Ele tinha que falar de forma clara. Ele não podia usar meias palavras. Porque um povo sem disciplina, um povo se corrompe. O povo desaba. A imagem de Deus é arruinada, é rebaixada. Então tem que haver disciplina. E a disciplina é porque nós somos maus, porque Deus é mau? Não, é porque nós amamos. O pai só disciplina, ou a mãe só disciplina a sua filha porque ele a ama. E ela precisa fazer isso por amor a essa criança, por amor a esse adolescente.